Shalom, irmãos, tudo bem? Hoje vamos prosseguir com a leitura de Apocalipse, capítulo 15, tá bom? Os 7 anjos com as 7 pragas. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e, em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Juntos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vive para todo o sempre. O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. A ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 16. As 7 taças de ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Tá vendo? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto. E morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramarão o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para viver como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. E blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado.
O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Seus espíritos são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão ao rei de todo mundo. Está atento, né? A fim de reuni-los para a batalha no grande dia do Deus poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado de Amargedon. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindo do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Apocalipse 17. A mulher sentada sobre o monstro. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com seu vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas, das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu expliquei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis.
5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão. Com a besta, autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder à sua autoridade à besta. Não me sai essa palavra, desculpa, irmão. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse, capítulo 18. A queda de Babilônia. Depois disso, vi um anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele brandou com voz poderosa. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até no céu. E Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Faça-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como a rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, viram a fumaça do seu incêndio, choraram e se lamentaram por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficaram de longe e gritaram: ai, a grande cidade! Babilônia, cidade poderosa! Em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra choraram e se lamentaram por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria.
Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagem e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apetecia, toda a sua riqueza e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficaram de longe, amedrontados com o tormento dela, e choraram e se lamentaram, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos que ganham a vida no mar ficaram de longe. Ao ver a fumaça do incêndio dela, exclamaram: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e lamentaram-se chorando, gritaram: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebrem Celebrem o que se deu com ela, os céus. Celebrem os santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuiu-lhe o que ela fez a vocês. Celebrem. Então um anjo poderoso levantou uma pedra no tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trompeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da caldeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram assassinados na terra. Apocalipse, capítulo 19. Cântico de vitória dos céus. Do céu. Depois disso, ouvi aos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem a nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele que cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, exclamava: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos e grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que brandava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Regozija-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caiu em pé para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O cavaleiro do cavalo branco. Vi os céus abertos diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais, poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então havia a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde no enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca dele, que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse 20. Os 1000 anos. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançaram-no no abismo, fechou os pés um selo sobre ele, para assim fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que termine os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto para um pouco de tempo. Vi tronos, quem se assentaram naqueles a que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. A condenação de Satanás. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog
e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e a devorou. O diabo que se enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Os mortos são julgados. Depois viu um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21. A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou Alfa e Ômega, o princípio, o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Que lindo, né, irmãos? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias de últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio e o 10º com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cristo, o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nenhum que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, capítulo 22, na verdade. É o último da Bíblia. O livro da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz da candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve há de acontecer. Jesus vem. Yeshua vem, né? E eis que veio em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que o viu e viu estas coisas. Tendo-las ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça.
Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes o que lavam suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviaria meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva disse: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, vem. E quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras das profecias deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirasse alguma palavra deste livro da profecia, Deus tiraria dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, irmãos. E acabou essa leitura desse livro Apocalipse. Agora, nos próximos vídeos, eu vou ler a palavra para os irmãos em espanhol. Para aqueles irmãos que ainda... Porque as nações têm que entender que as boas novas, que o reino está aí. Eu, Maria, li em português, porque Deus, o Papai do Céu, me deu o privilégio de poder aprender a língua portuguesa para os irmãos e ler junto com vocês. Mas nos próximos livros, vou ler na minha língua materna. Minha língua que eu nasci, que Deus me deu. Vou ler para vocês, os irmãos que entendem a língua de espanhol. Melhor dizendo, é o castelhano, né? Porque eu sou da parte do Uruguai. Mas os irmãos que entendem espanhol, não tem muita diferença, é a mesma coisa. Então, vai para todos os irmãos que aprendem ali, que conhecem a língua espanhola também. Então, foi muito bom ler a palavra do Pai Celestial com a ajuda do Espírito Santo com vocês, irmãos. Aqueles irmãos que saibam a palavra em a língua espanhol, pode seguir lá e ler comigo juntos. Esses são 2 idiomas que o Pai me deu. E eu vou proclamar e vou ler a palavra dele e falar as boas novas nesses 2 idiomas que o Pai me deu. Tá bom? Shalom a todos. Muito amor e paz para vocês. Que vem do alto. Que vem do Pai. Sou amor. Sou essa paz. Sou o Pai te dá. Nosso Messias. Que está sentado no lado direito do Pai Eterno, né? Logo, o noivo vem. Você, igreja, está pronta? O noivo vem te buscar. Santifique-se, esbranqueça suas vestes, para quando o noivo vir, veja sua noiva pura, a sua noiva digna de uma noiva, de um noivo como ele é, o noivo perfeito, Filho do Eterno. Shalom.